Salve, salve, povo real! Cá estou eu com mais algumas aulas e dicas de inglês para você. E se você ainda não é inscrito no meu canal, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades de primeira mão. E também eu lancei um curso Mara, que é o Conexão Inglaterra, e que você não pode ficar fora dessa, porque eu vou te falar tudo o que você precisa saber para conseguir viajar de uma forma livre, tranquila, sem preocupação, e também você vai aprender a falar o inglês. Olha só, que maravilha. Galera, bora lá, já dá um like nesse vídeo aqui. E hoje eu vou falar para vocês algumas coisas, eu separei aqui algumas coisinhas que tem no curso, tá? Mas eu vim trazer aqui para vocês essas coisinhas aí para vocês também saberem o que tá rolando por lá. Então, olha só, uma das coisas que eu coloquei aqui, que quase ninguém fala, que tem, assim, no Google essas informações são muito rasas, então eu coloquei, assim, a minha experiência está aqui. Então, olha só, eu coloquei algumas curiosidades sobre a cultura da Inglaterra que você precisa saber. Por que você precisa saber? Para você fazer bonito numa entrevista, entre amigos, sabe? Por exemplo, assim, que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se você vai fazer uma entrevista de emprego, vamos supor que você seja um gringo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Muitas vezes, nós brasileiros, a gente gosta de ouvir alguma coisa legal do Brasil. De repente, se a pessoa fizer uma brincadeira com caipirinha, sei lá, a gente vai se identificar com isso. E isso quebra o gelo. Isso faz com que as pessoas fiquem mais familiarizadas com você. E isso te favorece, porque se você sabe exatamente o que você precisa falar para o inglês, por exemplo, as simpatias entre você e ele, digamos assim, fica muito mais tranquilo, fica muito mais visível, tá? Muito bem. Então, olha só, gente, eu coloquei aqui o que os ingleses sempre vão falar em uma conversa. Eles sempre vão falar sobre o tempo. Então, eles sempre vão falar aquela pergunta assim: "Oh, the weather today is horrible." Hoje o clima está terrível. Ou então, "The weather today is so hot." Eles até podem colocar alguns palavrões aí no meio, tá? Muito bem. Ok. Eles também gostam muito de fazer fila para tudo. Gente, o povo inglês é um povo muito, muito organizado. Então, eles vão fazer fila para tudo. É uma forma de você ser gentil com a outra pessoa. Muitas vezes a fila nem é indiana, não é assim um atrás do outro. Muitas vezes a fila vai ser assim, por ordem de chegada, mas não necessariamente uma fila indiana. E daí, por exemplo, nos pubs, o atendente vai ter que se lembrar, porque isso é muito feio. Ninguém pode, ai de alguém se pular a fila. Então, isso é uma coisa que eles levam muito a sério e eles se sentem bem, tipo, é uma satisfação, assim, é como se você estivesse fazendo algo de bom pro próximo, sabe? Então, eles sabem a ordem da fila, por mais que não seja uma fila ordenada indiana, tá? Outra coisa, inglês é muito educado, eles são muito polite. Então, aquelas palavrinhas básicas de educação, sorry, thank you, excuse me, you're welcome, e assim, that's okay, anytime, e assim por diante, vai ser sempre bem-vindo. Por mais que eles estejam morrendo de raiva, querendo xingar, tipo assim, vai tomar, por favor. É tipo isso, entendeu? Muito bem. Eles gostam, galera, inglês é muito famoso porque eles gostam muito de beber. Eles gostam muito de, assim, é uma tradição britânica. Você ir pelo menos uma vez na semana no pub, encher a cara. Então, os ingleses, assim, na Europa, os ingleses têm muita fama de fazer barraco, de ficar bêbado ao extremo, tá? Então, eu até fiz aqui, tem uma pesquisa que
os ingleses, um britânico bebe 13 litros de álcool puro por ano, que é acima da média europeia, que é 500 pints de cerveja. Então, olha só, né? Então, o inglês gosta muito de cerveja, gosta muito de beber, gosta muito de ir até o extremo. Então, isso é uma cultura bem típica dos ingleses. E também o humor sarcástico. Galera, inglês tem o humor sarcástico. Eles vão tirar sarro de tudo, eles vão tirar sarro deles mesmos, eles vão... eu não consigo explicar, mas é um humor muito sarcástico, é uma coisa assim muito irônica, sabe? Mas não é por mal. É que às vezes as pessoas não entendem esse humor. Mas é um humor sarcástico, é um humor muito irônico que eles têm. Então, só para vocês saberem, bem diferente do povo brasileiro, por exemplo. Próximo, pontualidade, galera. A pontualidade britânica é a famosa tradição da Inglaterra. Os ingleses, eles se esforçam o máximo para ser pontual, para chegar no horário. No máximo, 5 minutos atrasados, e eles também sempre avisam quando dá um imprevisto, ou então a hora de chegada, a possível hora de chegada. Eu recomendo que você faça o mesmo também, porque eles ficam muito... Se vocês... Se marca alguma coisa, a pessoa atrasa, não avisa, sabe? Então isso é uma coisa bem típica deles também. Eu tenho várias histórias super curiosas sobre isso, mas a produção não me deixa falar, é só para quem tá no curso. Então vai lá, se inscreve no meu curso. Muito bem. Galera, tirar o sapato, eu já falei sobre isso. Inglês, tira o sapato quando eles vão entrar na casa de alguém, e você tem que tirar o sapato quando você vai entrar na casa do inglês também. É uma forma muito legal de manter o ambiente limpo e também de evitar com que as bactérias de fora entrem para dentro da sua casa. Namorar na Inglaterra. Galera, namorar na Inglaterra é uma coisa bem engraçada, porque não existe o negócio ficar. É namorar. Se beijou a pessoa na primeira vez, você já tá namorando com ela. Então, namorar na Inglaterra é um pouco diferente daqui, tá? Daqui do Brasil. Não é assim, eu vou ficar e daí com a pessoa, e daí amanhã a gente, sei lá, o que que dá. Não. Lá, você beijou a pessoa, você está namorando com a pessoa. Vai chegar um momento dessa... Vamos supor, você tá lá com a pessoa algumas semanas. O inglês sempre vai chegar para você e falar, e aí, como que tá a nossa situação? A gente tá namorando, a gente vai ficar junto? Sempre vai ter uma pergunta, um papo, uma DR nesse estilo, sempre. Porque não existe o verbo ficar. Claro, existe o verbo ficar, mas não do jeito que a gente acha que é, né? O brasileiro é meio despudorado. Próximo, galera, o último, que é um mistério macabro que eu selecionei aqui para vocês, é o mistério da Torre de Londres, galera, que essa história me deixou chocada quando eu tive essa aula de história, quando eu tinha apenas uns 12 anos de idade na Inglaterra. Eu fiquei sabendo sobre o mistério da Torre de Londres. Qual é esse mistério? Então, olha só, existia 2 príncipes, Edward e Richard. Eles eram filhos do rei Edward IV e da rainha Vitória. Em 1483, eles sumiram. Eles foram vistos no verão, no último verão, que eles foram vistos dentro do castelo, em 1483. E assim, ninguém mais viu os 2 príncipes saindo do castelo. Ninguém viu eles. E aí tem um mistério que eu só posso contar para você se você se inscrever no meu curso Conexão Inglaterra, porque a produção vai me matar se eu falar desse mistério macabríssimo da Torre de Londres, que quase ninguém sabe, ou se sabe, não sabe a história certa. Mas, se você quer saber, então você tem que fazer parte do Conexão Inglaterra, para você saber tudo sobre cultura inglesa, sobre tradições, sobre o inglês. Você vai aprender a falar inglês e também você vai aprender tudo o que você precisa saber para poder viajar sem problema algum, para fazer da sua viagem maravilhosa e inesquecível, sem se preocupar com documentos, burocracias. Isso eu vou ajudar você.
Então, se inscreve aqui no YouTube, eu também estou no Facebook, no Instagram e no Insta, na bio do Insta é onde está o link para o curso. E eu espero vocês para poder te contar mais histórias misteriosas aí da Inglaterra, que tem bastante. Um beijo e até a nossa próxima viagem.